A porta velha bateu contra a parede com tanta força que pareceu um tiro. A família inteira estremeceu. A pequena casa, construída com anos de esforço, vibrava como se também sentisse medo. Naquele fim de tarde nublado, com o céu quase se rompendo em chuva, a rua silenciosa testemunhava uma cena que ninguém deveria presenciar. Uma família sendo expulsa, injustamente, do único lugar que chamava de lar. Dona Teresa segurava os ombros dos filhos, tentando protegê-se com o próprio corpo. Seus olhos, cansados de tantas lutas, estavam vermelhos. Não era só pela raiva, era pelo medo de não ter onde dormir naquela noite. Ao lado dela, Daniel, o filho mais velho, tentava manter a postura firme, mas a mão trêmula entregava o quão apavorado estava. Já a pequena Nina apertava um urso de pelúcia que havia ganhado no aniversário de 5 anos. O brinquedo que ela insistia em levar para qualquer lugar, como se fosse capaz de afastar o mal do mundo. Na frente da casa, o proprietário, um homem corpulento, voz grossa, cheiro forte de cigarro menos, berrava ordens como se estivesse despejando lixo. E não uma família inteira. Vocês têm 5 minutos. 5, ele gritou, cuspindo cada palavra. A casa agora pertence ao novo comprador. E vocês estão atrasados com meses de aluguel. Rua, Teresa tentou argumentar. Senhor, por favor, nós só precisamos de mais uns dias. Eu recebo na sexta. Não estou interessado menos. Cortou ele, impaciente. A ordem já está dada. Saiam antes que eu chame reforço. Ninguém ajudava. As janelas dos vizinhos eram como olhos assustados, espiando por trás das cortinas, mas ninguém tinha coragem de intervir. Não por maldade, mas porque o medo de enfrentar aquele homem autoritário era maior. E quando a injustiça é grande demais, muitos se escondem. O vento frio começou a soprar, levantando poeira e sacudindo as folhas secas da calçada. Nina começou a chorar baixinho. E Daniel, mesmo sem saber o que fazer, colocou os braços ao redor dela. Teresa respirou fundo, tentando encontrar forças onde já não havia mais. Venham, meus amores. Vamos pegar o que dar. A cena era dolorosa demais. Roupas sendo jogadas às pressas em uma mala rasgada, panelas amassadas colocadas dentro de sacolas de supermercado, retratos de família embrulhados em toalhas velhas. Cada objeto parecia carregar um pedaço de história, arrancado sem cuidado, como se aquela vida não valesse nada. No portão, o proprietário cruzou os braços, irritado com a demora. Caminho livre, ele vociferou. Não me façam repetir. Então, como se fosse pouco, empurrou a caixa onde estavam guardados os cadernos da Nina. Ela correu, tentando impedir que caíssem na lama da calçada. O homem riu. Criança chorona. Daniel deu um passo à frente, indignado, mas Teresa o segurou com força. Não, meu filho. Não vale a pena. Mas naquele exato momento, menos no instante perfeito, em que o destino parece ouvir o grito silencioso de quem sofre. Um carro preto, luxuoso, reduziu a velocidade ao passar pela rua de chão batido. Um veículo tão elegante que parecia ter sido teletransportado de outro mundo. Os vizinhos espiaram ainda mais, curiosos. O portão do carro abriu devagar, revelando um homem de terno impecável, expressão séria e olhar penetrante. O proprietário empalideceu ao reconhecer o símbolo dourado no peito do terno. Não era de marca comum. Era o brasão da família que dominava metade dos negócios da região. O milionário saiu do carro com passos lentos, calculados, observando cada detalhe. Era como se a cena lhe causasse um incômodo visceral. Ele viu a garota recolhendo cadernos cheios de lama, o jovem tentando esconder a fúria, a mãe tentando lutar contra o choro, e o proprietário gritando como se fosse dono não só da casa, mas das pessoas. O silêncio foi imediato. Ele parou entre a família expulsa e o invasor arrogante. Qual é a situação aqui? Perguntou com uma calma tão fria que parecia mais perigosa que um grito. O proprietário tentou parecer confiante, mas sua voz falhou. Esses são inquilinos inadimplentes. Estou apenas fazendo valer a lei. O milionário voltou o olhar para Teresa,
como quem busca a verdade nos olhos de quem sofre. A senhora deve algo a ele? Perguntou. Teresa engoliu seco. Devo. Mas só recebo daqui a 3 dias. Pedi prazo. Ele não aceitou. O homem de terno olhou lentamente para o proprietário, como se analisasse cada postura, cada expressão, cada gesto arrogante. 3 dias, repetiu. Firme, apenas 3 dias e o senhor achou correto expulsar uma família assim? Na rua, à força, o proprietário enrubesceu. O imóvel já foi vendido. A quem? Perguntou o milionário. O homem hesitou. A uma empresa. O milionário sorriu de lado. Um sorriso quase imperceptível, mas carregado de significado. Curioso. Eu não autorizei a compra de nenhuma propriedade nesta rua. O proprietário ficou branco como cal. Naquele momento, os vizinhos se entreolharam. A notícia corria. Era ele, o homem mais misterioso da cidade. Aquele cujo nome quase ninguém dizia em voz alta. Aquele que tinha fortuna, poder e uma fama de nunca tolerar injustiças. O milionário deu um passo à frente. A partir de agora, declarou, esta situação muda. Teresa, Daniel e Nina ficaram imóveis. Não sabiam ainda, mas aquele instante, aquele olhar, aquela chegada inesperada, marcaria o início da maior reviravolta de suas vidas. O silêncio depois da declaração do milionário pareceu engolir toda a rua. Até o vento parou por um instante, como se o próprio mundo estivesse aguardando o próximo movimento daquele homem misterioso, que acabara de interromper uma injustiça. Teresa, ainda abraçando os filhos, não conseguia entender o que estava acontecendo. Daniel olhava para o milionário com um misto de desconfiança e esperança, enquanto Nina apertava o ursinho contra o peito, observando tudo com olhos grandes e assustados. O proprietário, percebendo que havia mexido com alguém que não deveria, tentou recuar. O senhor deve estar enganado. Eu só estava cumprindo o contrato. A casa já foi vendida. O milionário ergueu uma sobrancelha. Vendeu para quem? Eu não posso revelar. Questão de privacidade. O homem tentou improvisar, limpando o suor que escorria pela testa. O milionário deu um passo lento, porém imponente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. O senhor tem 30 segundos para me dizer a verdade. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade, como se estivesse acostumado a comandar salas inteiras com uma única frase. O proprietário abriu a boca algumas vezes, sem saber o que responder. Ele não tem comprador nenhum. Confessou por fim, quase sussurrando. Eu só queria o imóvel de volta para vender por um preço maior. A revelação caiu sobre os vizinhos como um raio. Murmúrios nasceram por trás das janelas. Teresa levou a mão à boca, chocada. Daniel apertou os punhos. Nina olhou para o homem com indignação infantil. Então, disse o milionário, calmamente, o senhor colocou essa família na rua por ganância? O proprietário gaguejou. E eu tenho direito. É minha propriedade. Mas não tenho o direito de agir como um tirano, rebateu o milionário. E muito menos de humilhar pessoas, como se não valessem nada. O homem tentou argumentar novamente, mas o milionário ergueu a mão, mandando-o silenciar. A partir de agora, essa casa está sob minha responsabilidade. Como assim? O proprietário questionou, horrorizado. O senhor vai me vender o imóvel. Hoje, agora. Pelo preço que Teresa poderia pagar em 3 meses. O quê? Isso é ridículo. Ridículo, repetiu o milionário. É o que o senhor fez aqui. O silêncio que se seguiu parecia uma sentença. O proprietário percebeu que não tinha saída. Não diante de alguém com tanto poder e influência, engolindo o orgulho, ele assentiu, derrotado. Ótimo, disse o milionário. Depois que assinarmos, o senhor vai embora e nunca mais perturbar essa família. E se eu me recusar? O homem de terno deu um leve sorriso, tão frio que fez até Daniel estremecer. Então eu compro todos os imóveis da rua, inclusive o seu comércio, e transformo tudo em depósito. O proprietário empalideceu.
Certo. Certo. Eu vendo. A negociação ficou marcada ali. Naquele instante, era inacreditável. Os vizinhos, agora mais confiantes, começaram a sair de suas casas. Uma senhora idosa aproximou-se, tocando o ombro de Teresa. Filha, parece que Deus ouviu suas orações. Teresa estava sem palavras. Seus olhos estavam cheios d'água, mas desta vez não era tristeza. Era esperança. Aquela esperança que ela não sentia havia muitos anos. Nina se escondeu atrás da mãe, mas olhava para o milionário como se ele fosse um herói de filme. Daniel, porém, continuava desconfiado. Ele sabia que ninguém ajuda alguém sem ter um motivo. E ele queria entender qual era aquele motivo. O milionário virou-se para Teresa. A senhora e seus filhos estão bem? Ela engoliu o choro. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu ele. Só quero entender por que estavam sendo tratados assim. Teresa contou com a voz trêmula que trabalhava dobrando turno em uma lavanderia para sustentar as crianças. Daniel ajudava como podia, fazendo bicos na rua. O dinheiro era curto, mas eles sempre pagavam o aluguel, menos, até que a empresa em que Teresa trabalhava atrasou o pagamento por 3 meses. Para o proprietário, isso foi mais do que motivo suficiente para expulsá-lo sem dó. Mesmo sabendo da situação, o milionário ouviu tudo sem interromper, sem dar julgamentos precipitados. Seu olhar, porém, revelava que algo dentro dele estava se mexendo. Talvez lembranças, talvez feridas antigas. Quando ela terminou, ele respirou fundo. A senhora não merece passar por isso. Nenhum de vocês merece. Daniel, ainda desconfiado, deu um passo adiante. Por que o senhor está fazendo isso por nós? Nem nos conhece. O milionário encarou o garoto com sinceridade. Porque eu já estive no lugar de vocês. A frase caiu pesada, inesperada. Teresa arregalou os olhos. O senhor já passou por isso? Ele assentiu, olhando para casa como se visse outra cena, muito mais antiga. Quando eu era criança, fui expulso da minha casa, com minha mãe e meu irmão. Também numa noite fria. Também sendo, eu nunca esqueci o sentimento, a humilhação, a dor. Ele voltou, o olhar para a família. Desde então, prometi a mim mesmo que se um dia eu tivesse poder, eu ajudaria quem estivesse passando pela mesma situação. Teresa levou a mão ao coração. Daniel respirou fundo, pela primeira vez parecendo realmente confiar. Nina abriu um sorriso tímido. O milionário completou. E por isso, a partir de hoje, esta casa continuará sendo de vocês. O Bo compra lá, mas vou colocá-la no nome da senhora. Dona Teresa. Ela quase desabou. E não, isso é demais. Eu não posso aceitar. Pode e deve. Mas por quê? O milionário inclinou levemente a cabeça. Porque ninguém merece perder o lar. Nunca mais. Daniel e Nina correram para abraçar a mãe. Teresa chorava sem conseguir impedir. O milionário observou, com um olhar que misturava empatia e algo mais. Algo que ninguém ali ainda compreendia completamente. O destino estava mudando e aquele seria apenas o começo. Quando Helena abriu a boca para responder ao homem misterioso, algo dentro dela simplesmente desmoronou. O peso de tantos anos, tentando sustentar a família sozinha, finalmente a alcançou. Seus olhos começaram a tremer, e a faísca de firmeza que ela sempre mantinha apagou-se. Ela levou a mão ao rosto e desabou em lágrimas, soluçando de um jeito que Miguel e Lúcia nunca tinham visto. Miguel, que até então tentava se manter forte, deu um passo para perto da mãe. Mãe, calma, a gente resolve. Sua voz saiu rouca, quebrada. Era um garoto segurando uma montanha de responsabilidades que nunca deveria ter carregado. O homem observava em silêncio, não com pena vazia menos, mas com um olhar pesado, como quem reconhecia a dor que via, porque já tinha vivido algo parecido. Ele respirou fundo, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de Helena,
protegendo-a do vento frio que cortava a rua. Me expliquem tudo, com calma. Do começo, disse ele. Helena limpou o rosto, com as mãos trêmulas. A gente tentou pagar, trabalhamos o que podíamos. Mas a dívida crescia, e eles não quiseram esperar. Sua voz falhava. Hoje, eles chegaram batendo na porta e mandaram a gente sair. Não deixaram pegar quase nada, nem documentos. O homem apertou os olhos, como se aquilo o atingisse profundamente. Documentos também? Ele olhou para o portão e viu 2 dos seguranças mexendo nos móveis jogados ao quintal. A visão o enrijeceu. Seu semblante, que era calmo, se transformou por um breve segundo. E naquele único instante, algo ficou claro. Ele não era apenas um homem rico passando por ali. Ele era alguém que tinha poder, muito mais poder do que aqueles seguranças imaginavam. Vocês têm para onde ir? Ele perguntou. Miguel engoliu seco. Não, senhor. Helena baixou a cabeça. Lúcia abraçava o braço da mãe, tremendo levemente. A menina mal falava, desde que tudo começou. Seus olhos grandes refletiam medo, mas também uma tímida esperança cada vez que olhava para o desconhecido. O homem respirou fundo. Vocês não vão ficar na rua, não enquanto eu estiver aqui. Antes que a família pudesse reagir, um dos seguranças se aproximou, com um sorriso torto. Senhor, não se meta. Isso aqui é coisa interna, eles não pagaram. A casa agora é do banco. O homem virou o rosto devagar, encarando o segurança com um olhar tão firme que fez o sujeito recuar um passo sem perceber. Eu não perguntei a você. O segurança tentou se recompor. Olha aqui. Não é porque o senhor tem dinheiro que manda. Calha a boca. A frase foi dita com uma calma tão precisa que pareceu cortar o ar. E vai chamar o responsável. O segurança hesitou por 2 segundos antes de se virar e ir buscar o superior. Miguel observava tudo com admiração silenciosa. Lúcia, pela primeira vez em meia hora, soltou o braço da mãe e aproximou-se do homem. O senhor vai ajudar a gente de verdade? Perguntou. Ele se abaixou um pouco, para ficar na altura dela. E ninguém aqui vai tocar em nada de vocês sem que eu permita. Está bem? Está bem? Lúcia sentiu com a cabeça. E por um instante, o medo em seu rosto deu lugar a algo novo. Esperança. Helena enxugou as lágrimas e tentou agradecer. Mas o homem a interrompeu com um leve gesto de mão. Não precisa agradecer ainda, só confie. A porta do portão se abriu. Um homem de terno cinza, claramente o encarregado, caminhou até eles. Boa tarde. Sou o supervisor da remoção. O senhor é? O homem colocou as mãos nos bolsos. Alguém que quer entender por que essa família foi posta para fora sem mandado judicial. O supervisor franziu a testa. É uma ordem do banco. A dívida estourou o limite. E onde está a notificação impressa? O milionário perguntou. O supervisor ficou mudo por alguns segundos. O documento está sendo providenciado. Ótimo, disse ele, com um sorriso de canto. Porque eu já liguei para 2 advogados e quero ver se o que vocês estão fazendo aqui é legal. Enequant. Isso ninguém toca em nada dessa família. Se houver um móvel sendo arrastado, vai ter processo. Entendido? O impacto daquelas palavras foi imediato. Os seguranças que estavam remexendo nos objetos pararam na hora. Alguns recuaram. O supervisor engoliu a seco. E qual o seu nome, senhor? O homem estendeu a mão apenas para arrumar a manga do próprio casaco. Leonardo Arantes. A reação foi instantânea. O supervisor empalideceu. Miguel arregalou os olhos. Helena levou a mão à boca. Leonardo Arantes não era apenas um milionário, era um nome conhecido, dono de empreendimentos em todo o país, um dos mais influentes da região, e o tipo de pessoa que ninguém queria enfrentar em processos. Leonardo se virou para a família. Vocês vão entrar comigo. Vamos resolver isso do jeito certo. Helena hesitou. Mas, e nossas coisas? Tudo o que for de vocês
vai voltar para suas mãos. Eu prometo. E era uma promessa dita como alguém que não costuma falhar. A família deu o primeiro passo em direção a ele. Um simples passo, mas que mudou tudo. Porque, pela primeira vez naquele dia, eles não estavam mais sozinhos. A rua inteira parecia observar quando Leonardo chamou a família para segui-lo até o carro estacionado poucos metros adiante. O céu permanecia pesado, prestes a desabar novamente, como se refletisse o caos daquela manhã. Helena caminhava devagar, ainda insegura, enquanto segurava a mão de Lúcia. Miguel seguia logo atrás, sempre atento ao redor, como se temesse que os seguranças pudessem atacar a qualquer momento. Mas ninguém ousou dar um passo. A presença de Leonardo era como uma muralha invisível que afastava tudo. Quando chegaram ao carro, um SUV preto, impecável, o motorista abriu a porta traseira. Helena ficou sem saber se deveria entrar. Não queria parecer folgada, mas seus joelhos tremiam de cansaço e medo. Por favor, disse Leonardo, com a voz tranquila. Vocês estão seguros aqui. A família entrou, ainda hesitante. Era a primeira vez que se sentavam em um carro daquele nível. O cheiro de couro novo, o silêncio absoluto, o conforto, tudo contrastava com a poeira e o frio da rua. Leonardo entrou pela outra porta e fechou calmamente. Vamos direto ao banco, disse ele ao motorista, e depois para o meu escritório. O carro começou a se mover, deixando para trás a casa da família, agora ocupada por pessoas que nunca entenderiam o peso da perda que haviam causado. Helena olhava pela janela, com os olhos marejados. Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso por nós? Não somos nada para o Senhor. Leonardo virou-se levemente para ela. Porque eu já estive no lugar de vocês. Miguel franziu a testa. No lugar da gente? Leonardo apoiou o braço no encosto do banco e começou a contar, sem olhar diretamente para a família, como se reabrir aquela parte de sua história exigisse coragem. Eu cresci em um bairro pior do que esse. Minha mãe criou 3 filhos, sozinha. Meu pai, bom, ele desapareceu antes que eu completasse 5 anos. A gente vivia de favor, de aluguel apertado. E um dia, um desses supervisores apareceu na nossa porta com um caminhão. Igual hoje. Sem aviso. Sem compaixão. Levarão tudo. Minha mãe implorou, chorou e ninguém ajudou. Helena levou a mão à boca. Eu prometi para mim mesmo que, quando crescesse, ninguém que passasse por aquilo perto de mim ficaria sem apoio. Vocês apareceram no meu caminho, então agora é comigo. O silêncio dentro do carro era quase sagrado. Não de desconforto, mas de entendimento, de respeito. A voz de Lúcia quebrou esse silêncio com uma pergunta suave. A sua mãe, o Senhor, conseguiu ajudar ela? Leonardo sorriu pela primeira vez desde que os conheceu. Consegui. Ela nunca mais precisou se preocupar com nada. Lúcia sorriu também. Era um sorriso pequeno, mas real. Quando o carro finalmente parou em frente ao prédio do banco, o gerente geral já estava na porta, claramente avisado por alguma ligação urgente. Seu sorriso nervoso denunciava que ele sabia quem estava chegando. Senhor Arantes, que honra. A que devo sua visita? Leonardo não perdeu tempo. A essa família, aqui. Quero todos os relatórios da dívida que foi usada como justificativa para expulsá-los de casa. E quero agora... O gerente engoliu seco. Claro, vou providenciar imediatamente. Eles foram conduzidos a uma sala de vidro, onde a família se sentou novamente, desconfortável com o luxo. O gerente trouxe uma pasta com documentos. Leonardo folheou página após página, seus dedos deslizando com precisão. Miguel observava fascinado. Nunca tinha visto alguém enfrentar um banco daquele jeito. Depois de alguns minutos, o milionário bateu com a pasta na mesa. Sabia. Sabia o quê? Perguntou Helena, apreensiva. O valor final da dívida está inflado. Taxas que nem deveriam existir foram adicionadas. Cobranças duplicadas. Isso é ilegal. O gerente empalideceu. Senhor Arantes, podemos conversar? Não.
O que vocês fizeram com essa família é crime. E vocês vão reparar imediatamente. Ele abriu outra pasta que havia trazido. Documentos jurídicos, perfeitamente organizados. Ou vocês regularizam tudo agora e devolvem a posse da casa para eles. Ou eu processei esta instituição antes do almoço. Helena tapou a boca. Surpresa. Miguel sentiu o coração disparar. Lúcia apertou a mão da mãe. A tensão encheu o ar. O gerente, totalmente pressionado, cedeu. Tá bem. Vamos cancelar todas as taxas, corrigir os valores e suspender a ordem de despejo. A casa continua no nome deles. Helena começou a chorar, desta vez sem desespero menos, mas com alívio. Miguel fechou os olhos e respirou fundo, como se pela primeira vez em semanas pudesse inalar ar de verdade. Leonardo se levantou. Ótimo. Quero tudo documentado e quero as chaves da casa de volta. O gerente saiu correndo. Quando ficaram sozinhos, Helena tentou agradecer mais uma vez. Eu não sei como agradecer. O Senhor salvou nossa vida. Leonardo deu um passo à frente e falou com a mesma sinceridade do início. Eu não salvei nada. Só devolvi o que era de vocês. O resto, vocês conquistaram sozinhos. Miguel ergueu a cabeça, orgulhoso da mãe pela primeira vez em muito tempo. Quando o gerente voltou com os documentos e a chave, Leonardo pegou tudo e devolveu à família. A partir de agora, ninguém encosta na casa de vocês. E eu vou pessoalmente garantir isso. A família ficou sem palavras. Leonardo então abriu a porta da sala. Agora vamos resolver outra parte. Miguel franziu a testa. Outra parte. Leonardo sorriu de canto. A parte que vocês nem imaginam que precisam. A porta da sala se fechou atrás deles, enquanto voltavam para o carro. O gerente do banco observava de longe, tenso, torcendo para que o milionário não voltasse com novas exigências. Mas Leonardo parecia satisfeito, ou, no mínimo, mais calmo do que antes. A família, porém, carregava uma mistura de alívio e confusão. O que o senhor quer dizer com outra parte? Perguntou Miguel, ainda tentando acompanhar o ritmo dos acontecimentos. Leonardo ajeitou as mangas do paletó enquanto caminhava. Significa que resolver uma injustiça é apenas o começo. Agora precisamos garantir que o que aconteceu com vocês nunca mais aconteça. Lúcia, caminhando ao lado da mãe, olhava para ele como se fosse um personagem saído de um filme, e talvez fosse, pelo menos, comparado ao mundo simples em que a família vivia. Quando entraram no carro novamente, Helena respirou fundo. Senhor Leonardo, desculpe perguntar, mas para onde estamos indo agora? Para o meu escritório. Ele disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lá vocês vão entender. O carro avançou pelas ruas movimentadas, e a cidade parecia completamente diferente para a família. Não apenas pela paisagem menos, mas pela sensação de que, pela primeira vez, algo bom realmente estava prestes a acontecer. Depois de alguns minutos, o veículo parou em frente a um imponente prédio de vidro azul, com o nome Arante e S Group brilhando em letras enormes. Miguel arregalou os olhos. Helena engoliu seco. Lúcia apertou o casaco da mãe entre os dedos. O motorista abriu a porta e os guiou até o saguão. O ambiente era gigantesco. Mármore no chão, plantas perfeitamente alinhadas. Paredes com quadros modernos e funcionários andando para lá e para cá com pastas e tablets nas mãos. Assim que Leonardo entrou, todos pararam por alguns segundos. Não por medo, mas por respeito. Ele acenou com a cabeça e continuou andando, como se aquela fosse apenas mais uma manhã comum. Podem vir, disse chamando-os para o elevador privativo. Lá dentro, Helena observou o reflexo de sua família nas paredes espelhadas. Roupa simples, desgaste no rosto, olhos cansados. Ao lado, Leonardo parecia de outro mundo. E ainda assim, nenhum deles se sentia diminuído na presença dele. Pelo contrário, sentiam-se protegidos. O elevador abriu na cobertura. Uma sala enorme, com janelas de vidro de ponta a ponta, exibindo a cidade inteira. O escritório era elegante, mas aconchegante.
Havia uma estante cheia de livros, plantas vivas e uma mesa grande de madeira polida. Leonardo apontou para o sofá. Sentem-se, quero que ouçam algo importante. A família sentou-se devagar, quase sem acreditar. Leonardo caminhou até a mesa, pegou uma pasta preta e retornou. Vocês sabem por que tantos bancos fazem o que fizeram com vocês? Miguel respondeu primeiro. Porque eles podem? Leonardo sorriu de canto. Em parte sim, mas tem outro motivo. Porque a maioria das pessoas não sabe se defender, não sabem seus direitos, não sabem como negociar. E quando percebem, já perderam tudo. Ele abriu a pasta e mostrou vários documentos, contratos, gráficos. Só que vocês são diferentes. E eu vi isso hoje. Helena regalou os olhos. Diferentes? Como assim, vocês? Não desistiram. Mesmo derrotados, vocês lutaram. Tentaram pagar, tentaram trabalhar, tentaram proteger uns aos outros. Isso é raro, Helena. E isso tem valor. A mulher baixou os olhos, emocionada. Por isso, continuou Leonardo, quero oferecer uma oportunidade. Miguel inclinou-se para a frente. Lúcia apertou as mãos, ansiosa. Leonardo respirou fundo antes de falar. Quero empregar vocês. A frase pareceu ecoar pela sala inteira. Helena ficou sem palavras. Miguel piscou várias vezes, tentando processar. Lúcia soltou um sorriso pequeno. E empregar? Helena perguntou, incrédula. Mas eu só sei trabalhar de diarista, senhor. Não tenho estudo. E eu, acrescentou Miguel, só tenho 16 anos. Trabalho meio período numa oficina. Nada demais. Leonardo levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não estou oferecendo qualquer emprego. Estou oferecendo treinamento, cursos, suporte. Quero que vocês aprendam coisas novas. Quero que cresçam. Ele abriu 3 envelopes sobre a mesa. Helena, você tem jeito com organização, cuidado e resiliência. Quero que comece trabalhando aqui, na coordenação de serviços internos. É um cargo fixo, com salário digno e benefícios. Helena levou as mãos ao rosto, sem acreditar. Para Miguel, continuou ele, tem uma bolsa no meu instituto técnico. Você vai aprender tudo sobre mecânica avançada, elétrica e até robótica automotiva. E depois, terá um emprego de verdade no meu setor automotivo. Miguel ficou tão paralisado que mal respirou. E Lúcia, Leonardo olhou para a menina com um sorriso gentil. Tenho um projeto de talentos jovens. Quero te colocar em um programa educacional completo, com acesso a materiais, aulas de reforço e tudo o que você precisar. Lúcia abriu um sorriso enorme, o maior desde que tudo começou. Helena começou a chorar novamente. Mas agora era diferente. Era um choro de alívio, de esperança, de um futuro que, até aquela manhã, parecia impossível. Leonardo então se sentou no braço do sofá, deixando a voz mais suave. Eu não estou dando caridade, estou investindo em vocês. Porque acredito que pessoas como vocês merecem uma chance real. Helena segurou a mão dele com firmeza. Obrigada, senhor Leonardo. Não sei como retribuir. Retribuam vivendo, crescendo, mudando suas vidas. O resto, eu cuido. O vento lá fora começou a bater com mais força, balançando sutilmente as janelas. Mas desta vez, o som não parecia assustador. Parecia uma abertura, um começo. A vida deles estava mudando. E ainda havia mais por vir. A tarde avançava quando a família deixou o escritório de Leonardo. O vento estava mais calmo e a cidade parecia menos pesada, como se compartilhando do alívio que Helena, Miguel e Lúcia sentiam. A sensação de desespero que havia tomado conta deles pela manhã havia sido substituída por algo quase indescritível. Esperança menos, mas uma esperança sólida, quase palpável. Dentro do carro, a caminho de casa, Helena mantinha as mãos entrelaçadas, como se tentasse impedir que tremessem. Miguel olhava pela janela,
imaginando o futuro que antes não existia. Lúcia apoiava a cabeça no colo da mãe, sorrindo de forma espontânea. Quando o carro finalmente virou a esquina da rua de terra onde moravam, algo inesperado aconteceu. As pessoas do bairro saíram de dentro das casas. Alguns vizinhos que tinham presenciado o despejo correram até o portão, curiosos com o retorno deles, acompanhados daquele carro luxuoso, e principalmente, curiosos com o homem que saía dele. Leonardo, assim que ele colocou os pés no chão. O supervisor que havia comandado a expulsão apareceu correndo pálido como papel. Senhor Arantes, eu não sabia que... Leonardo levantou a mão, cortando qualquer desculpa. Não estou interessado no que você sabia ou deixou de saber. Quero apenas que confirme diante dos vizinhos que a casa continua pertencendo a esta família. O supervisor olhou para Helena, depois para a pequena multidão, e engoliu seco. Sim, a casa é deles. A ordem de remoção foi cancelada. Todos ao redor suspiraram. Alguns até aplaudiram discretamente. Helena, por sua vez, sentiu as pernas falharem. E Miguel a segurou rapidamente. Lúcia correu para o portão e tocou a madeira como quem reencontra um velho amigo. Voltamos, murmurou ela. Leonardo se aproximou e colocou a mão no ombro da menina. E nunca mais vão sair daqui à força. O portão foi aberto. O quintal ainda estava bagunçado, menos móveis tortos, caixas reviradas, a poeira acumulada pelo dia inteiro de exposição. Mas pela primeira vez, não parecia um cenário de tragédia. Parecia apenas o começo de uma reorganização. A família entrou devagar, tocando em tudo. A mesa, o sofá, os quadros. Cada item trazia um sentimento novo. De vitória, de sobrevivência. Miguel largou a mochila e caminhou até o antigo quarto, onde encontrou suas ferramentas espalhadas no chão. Ele se abaixou, pegou a chave de boca enferrujada, que havia sido do pai, e a segurou com força. Um dia, eu vou ter minha própria oficina, murmurou, com uma convicção que nunca tivera. Lúcia ajudava Helena a recolher roupas e livros. A mãe tentava organizar o que podia, mas suas mãos tremiam tanto que ela precisou parar por um momento, respirando fundo. Foi aí que Leonardo se aproximou pela porta aberta. Deixe a arrumação comigo. Já chamei uma equipe para vir ajudar vocês. Em 30 minutos, tudo estará no lugar. Helena virou-se para ele, surpresa. O senhor não precisava. Eu sei que não precisava, disse ele, mas eu quis. Miguel apareceu em seguida, ainda com a ferramenta na mão. Senhor Leonardo, eu queria agradecer pelo curso, pela oportunidade. Eu vou honrar isso. Leonardo colocou a mão no ombro do garoto. Eu não tenho dúvidas. A equipe de organização chegou rápido. Caminhões, caixas, especialistas em montagem e limpeza. Em menos de uma hora, a casa parecia mais arrumada do que antes do despejo. Limpinha, cheirosa, com o mínimo de dano possível. Helena caminhava pelos cômodos como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Miguel ajudava os funcionários. Lúcia, empolgada, corria de um lado para o outro, mostrando seus desenhos antigos. Quando a casa finalmente estava completa, Leonardo reuniu os três na sala. O sol começava a se pôr, iluminando o local com um brilho dourado, que tornava a cena ainda mais simbólica. Antes de eu ir, disse Leonardo, há mais uma coisa que preciso mostrar. Ele retirou um envelope marrom do bolso e entregou a Helena. Ela abriu devagar, com medo de até respirar. Dentro havia um documento oficial, mas um diferente de todos que ela já tinha visto. Isso é, Helena mal conseguiu ler. Miguel pegou o papel das mãos dela, sem acreditar. Mãe, é o quitamento da dívida. Helena regalou os olhos. Mas como? O valor era muito alto. Leonardo respirou fundo, olhando nos olhos dela. Eu decidi comprar a dívida de vocês. E, uma vez comprada, decide perdoá-la. Helena começou a chorar. Não de tristeza, não de medo, mas de liberdade. Agora, continuou ele, a casa é oficialmente de vocês. Sem banco, sem cobrança, sem risco.
Lúcia abraçou o documento como se fosse um tesouro. Miguel chorou sem vergonha pela primeira vez em anos. Helena caiu de joelhos e agradeceu entre soluços. Mas Leonardo se abaixou rapidamente e a segurou pelos ombros. Helena, não precisa agradecer assim. Vocês merecem essa chance. Vocês lutaram, só faltava alguém enxergar. Então, ele se levantou, ajeitou o casaco e sorriu. Prometo que continuarei por perto. Não para interferir, mas para ajudar no que for necessário. Vocês agora fazem parte de algo maior. Helena enxugou as lágrimas. Miguel ergueu o rosto, orgulhoso. Lúcia sorriu com a inocência mais pura do mundo. E lembrem-se, disse Leonardo antes de ir embora. A vida é feita de recomeços, e este é o de vocês. O portão fechou devagar atrás dele. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Depois, Helena abraçou os filhos com força. Miguel abraçou as duas. Lúcia segurou o documento como se fosse um bilhete de entrada para um novo universo. E assim, naquela tarde comum transformada em algo extraordinário, uma pobre família que havia sido expulsa da própria casa encontrou não apenas justiça, mas um novo começo. Não por sorte, não por milagre, mas porque, no momento certo, um homem passou na rua e decidiu mudar tudo. Fim.